Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Espero que vocês estejam todos bem e quero dizer já que é muito bom ter vocês aqui comigo nessa plataforma, especificamente aqui no Seja Membro. Que bom que você gosta, tem desejo de aprender e se aprofundar mais no conhecimento da Palavra de Deus e nas questões espirituais. Hoje vamos dar sequência, então, ao assunto batalha espiritual, que já estamos desenvolvendo desde o início que iniciamos aqui esta segunda opção, Seja Membro. E amanhã eu já vou disponibilizar para vocês aqui mais um vídeo falando sobre autoridade espiritual. E antes do final de semana, um terceiro vídeo, porque a proposta era pelo menos 2 por semana, mas semana passada aconteceu alguns contratempos, às vezes exatamente no dia, na hora de gravar. Então eu só pude gravar um vídeo, mas eu não vou ficar em falta com vocês esta semana, então eu vou disponibilizar 3 vídeos para vocês aqui. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre espíritos territoriais e lugares amaldiçoados. Amanhã eu vou gravar um outro vídeo e disponibilizar aqui sobre autoridade espiritual, como que a gente lida com demônios. E antes do final de semana eu vou disponibilizar o terceiro vídeo para completar o da semana passada, que só ficou um vídeo. Então, pelo menos 2 por semana eu quero deixar aqui. Infelizmente, às vezes no dia, na hora de eu gravar, acontece um contratempo, alguém me liga, acontece alguma coisa. Para vocês terem uma ideia, agora há pouco tinha faltado luz, estava sem luz. Ainda bem que veio cedo, porque se viesse mais tarde, por volta de 10h30, 11 horas da noite, já não iria dar para gravar hoje. Então, tem dias que realmente acontecem algumas coisas que impossibilitam. E esses vídeos têm que ser feitos de forma muito tranquila, tem que ser trazido aqui já o assunto bem organizado para que vocês entendam, numa linguagem simples e clara, tanto para o irmão que está me ouvindo aqui, ou a irmã que já tem bom tempo de igreja, quanto para você que está começando agora os seus primeiros passos na fé. Então, eu sempre me preocupo muito em trazer de forma simples para que todos possam entender. Então, agora eu vou falar sobre espíritos territoriais e lugares amaldiçoados. Amanhã, se Deus quiser, sem falta, vou deixar um segundo vídeo, vou subir um segundo vídeo falando sobre autoridade espiritual e antes do final de semana vou disponibilizar um terceiro vídeo para vocês, dando sequência ao assunto batalha espiritual. Como nós começamos exatamente pelo princípio, falando sobre a origem do mal, depois falamos sobre o reino de Deus, o reino de Satanás, e viemos desenvolvendo esse assunto, países, cidades, estados que têm espíritos que trabalham. Então agora, pegando uma sequência cronológica do assunto, vamos falar sobre espíritos territoriais e lugares amaldiçoados. Para isto eu vou ler 2 textos bíblicos. O primeiro deles está no livro do profeta Isaías, no capítulo 13, o versículo 21 e 22. E o outro está no capítulo 34, nos versículos 14 e 15. Então eu quero falar assim bem claro para que você possa gravar o texto, depois se você quiser ler aí, acompanhar com a sua Bíblia, é melhor ainda, tá bom? Primeiro texto, Isaías, capítulo 13, vamos ler os versos de número 21 e 22, que diz: Porém nela as feras do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão os avestruzes e os sátiros pularão ali. As hienas uivarão nos seus castelos, os chacais nos seus palácios de prazer. Está prestes a chegar o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Capítulo 34, versículo 14 e 15 do mesmo livro do profeta Isaías nos diz:
As feras do deserto se encontrarão com as hienas, e os sátiros clamarão uns aos outros. Fantasmas ali pousarão, e acharão para si lugar de repouso. Alinhar-se-á ali a coruja, e porá os seus ovos, e os chocará, e na sombra abrigará os seus filhotes. Também ali os abutres se ajuntarão um com o outro. Muito bem, os dois textos que eu tenho lido falam de um juízo de Deus, o primeiro sobre Babilônia, aonde Deus iria deixar Babilônia deserta, sem nenhum habitante, e um lugar de animais repugnantes e de espíritos noturnos. E o segundo fala de um juízo de Deus que virá sobre o mundo, deixando também lugares desertos, aonde habitará essas chamadas aves de rapina, animais como hienas, esses sátiros aqui, que há várias interpretações do que seja. Alguns traduzem para aquele espírito chamado Lilith, que mais adiante vamos falar sobre Lilith, quem é Lilith, que tipo de demônio é Lilith. Mas aqui traduziu diferente. Mas fala aqui, nessa versão que eu estou usando, a revista e atualizada, diz que ali os sátiros clamarão uns aos outros, fantasmas ali pousarão e acharão para si o lugar de repouso. Então tem traduções que traduz para seres noturnos, espíritos das trevas. Aqui traduziu para fantasmas, porque quando você traduz do original, há várias possibilidades. Então o tradutor, dentro de um contexto, ele vai colocar ali a palavra que ele acha que esclarece melhor o contexto desta determinada passagem. Mas eu quero falar para vocês hoje sobre espíritos territoriais. O que é espíritos territoriais? E o que são lugares amaldiçoados? Bem, eu acredito que a maioria de vocês sabe que isso existe. Em primeiro lugar, espíritos territoriais são espíritos que habitam certos lugares ou lugares específicos. E esses territórios podem ser cidades, às vezes cidades abandonadas, né, onde já teve, por exemplo, uma empresa que depois foi fechada porque aquilo que ela produzia ali não teve mais demanda e ficou lá as casas onde moravam as pessoas, então ali acaba se tornando um lugar de manifestações espirituais. Isso acontece também em antigos hospitais, antigos manicômios, antigas prisões, antigas mansões, castelos. E também pode acontecer aonde há habitação de pessoas, lugares onde a criminalidade é muito grande, crimes violentos, estupros, ocultismo em todas as suas ramificações, sacrifícios, magia negra, uso abusivo de drogas. Estes lugares geralmente não têm essa característica por um acaso, mas é um indício e por aí conseguimos fazer um mapeamento que certos tipos de demônios operam ali e habitam ali. E quando chega uma igreja neste lugar, ou duas ou três, à medida que a igreja vai orando e vai evangelizando e vai crescendo, estes lugares tendem a diminuir muito a violência, a prostituição, o ocultismo, etc. E eu sei de vários casos até das chamadas casas de religião, que eu não posso falar aqui abertamente o nome, mas vocês sabem aonde que é, lá onde eles batem aqueles tambores e dançam girando vestidos de branco. Vocês sabem o nome desses lugares, que é chamado por eles mesmos de casas de religiões. Eu sei destas casas que se tornaram igrejas, que o pai de santo dali ou a mãe de santo se converteu e
começaram a fazer cultos ali e mais tarde se tornou uma igreja. Então, aonde chega o evangelho, chega a luz, chega o reino de Deus e tende a mudar a situação nesse lugar. Porém, quando são lugares abandonados, é claro que isso não acontece. Então, há lugares hoje, e também florestas, né? Florestas, e todas estas outras questões que eu falei antes, estes lugares, castelos, mansões, manicômios, antigos hospitais, se tornam lugares parecidos com este que eu li aqui. Porque o mato toma conta, todo tipo de animais, aves, e geralmente aves noturnas, como corujas e outras, vêm habitar ali. E é claro que espíritos demoníacos também exercem atividade ali. Também há estradas no Brasil, eu tenho pesquisado sobre isso. Há certas estradas no Brasil que os caminhoneiros evitam passar a noite, porque tem vídeos no YouTube sobre isso. Você vê as entidades correndo no acostamento, causando medo e espanto nos caminhoneiros. Eu já vi vídeos intitulados As Estradas Mais Mal Assombradas do Brasil. E há relato dos caminhoneiros que algumas vezes quando passam por ali, essas entidades entram dentro da cabine do caminhão, da carreta, e ali elas vão até uma altura junto com o motorista, claro, causando um pavor. Muitos ficam ali dirigindo estáticos, né, nem olham para o lado, e aquela entidade se manifesta dentro ali da onde está o motorista. Então há estradas no Brasil, geralmente lugares onde acontece muito acidentes feios, que são demônios ali alocados que promovem isso. Há lugares onde que sempre acontece, por exemplo, acidentes. Se for lá nesses lugares e orar, às vezes uma vez ou mais de uma vez, aquilo tende a parar ou diminuir drasticamente. Porque você quebra o poder dessa entidade que opera ali. E também há casas onde alguma pessoa que morou ali mexia com algum tipo de ocultismo em qualquer ramificação, desde ver tarô, essas coisas, a outras coisas mais extremas, como magia negra. Quando essa pessoa sai dali ou morreu ali, esse lugar torna-se um lugar de habitação. Demônios, espíritos territoriais ficam ali, e é o que nós conhecemos popularmente de casas mal assombradas, que dão origem a muitos filmes e há muitos casos verídicos disso. Minha família chegou a morar numa casa deste tipo, com grande atividade demoníaca, isso há muitos anos atrás, quando nós éramos pequenos. E eu me lembro de algumas noites que meus pais acordaram, não conseguindo dormir pelos barulhos e perturbações, pegavam eu e a minha irmã, ainda pequenos, e íamos posar na casa dos meus avós para conseguir dormir. Nós não víamos nada, porque éramos muito pequenos, éramos bem crianças, mas eles acompanhavam isso. No início não acontece muito, mas à medida que a família está ali, esses demônios vão se manifestando. Essa casa, por exemplo, meus pais saíam à noite, deixavam a luz da sala apagada, e havia uma mesinha de centro que ficava, claro, bem no meio da sala. Quando eles chegavam, a mesa de centro estava encostada na porta e a luz da sala estava acesa. Então meu pai abria a porta, né, virava a chave e tinha que forçar empurrando a mesinha para trás porque ela estava encostada. E aconteceram inúmeras atividades de barulhos à noite, barulhos na cozinha, correntes sendo arrastadas, passos pesados, e até que minha família não suportou e saiu dali. E existem muitos lugares assim. Outros lugares também que há atividades de demônio, mesmo enquanto está sendo habitado, hospitais. Se você digitar aqui no YouTube, procurando hospitais, imagens de fantasmas ou de assombrações e fantasmas, você vai ver muitos vídeos de câmeras de segurança mostrando sombras, mostrando imagens de alguém com uma roupa, tipo uma roupa branca, aquele cabelo caído, às vezes é uma criança, às vezes é uma mulher. Você vai ver isso. Então, hospitais são lugares, principalmente quando são hospitais bem antigos, né? Já morreu muita gente ali. Presídios habitados também são lugares de grande infestação demoníaca.
manicômios, que hoje a gente chama, né, de hospitais psiquiátricos também. E muitas pessoas hoje acometidas de problemas psiquiátricos, eu diria que 80%, talvez 90% não são problemas realmente mentais, são problemas espirituais. Isso é um fato. Então, estes são lugares habitados por espíritos territoriais. E você, em algum momento da sua vida, vai se deparar com isso, ou algum amigo seu, um irmão em Cristo, vai compartilhar algo que mudou-se para uma casa, para um apartamento, e está acontecendo isso, aquilo outro. Se você já teve essa experiência, por favor, deixe no comentário, vamos interagir mais aqui, eu quero ouvir vocês, eu quero o feedback de vocês. Isso é bom, me dá um norte para mim continuar ensinando vocês, e é bom que cria aí um feedback, um retorno, uma interação de vocês que estão nessa plataforma aqui. E eu já tive experiências de ir para lugares, por exemplo, onde eu pastoreei a minha primeira igreja, que era aqui, numas serras aqui em Santa Catarina, um vilarejo, né, um lugar de chácaras, de sítios. De dia era um lugar muito lindo, havia lá 22 cascatas. Ali havia, muitos anos antes, uma tribo indígena, que já não existia mais, mas indígenas habitaram ali. E ali havia um portal e havia grande atividade demoníaca naquele lugar, como eu não vi mais depois. Quando eu fui para a Bahia também, eu fui morar numa cidade quiporética, prefiro não mencionar o nome aqui, uma cidadezinha pequena, pouco mais de 20 mil habitantes, onde a atividade demoníaca era bem nítida. No pouco tempo que eu fiquei ali, quando eu cheguei, eu morei um tempo numa kitnet, depois consegui uma casa. Na kitnet, todas as noites, quando eu apagava a luz e ia começar a dormir, eu via quando os demônios vinham e corriam. Você via os passos como se tivesse alguém correndo em cima das eternites, do telhado, e depois ele mergulhava no forro, como se alguém tivesse se esfregando no forro, ficava bem sobre a minha cama para me intimidar. Isso foram noites e noites seguidas. Quando eu comecei a interceder e repreender, um dia estava eu e um obreiro junto comigo na kitnet, quando do nada veio um bando de moscas, um enxame muito grande, e colaram na parede, que ficou escura a parede, porque moscas é sinal também de atividade demoníaca. E depois elas caíam no chão e andavam pelo chão, passando por baixo da porta, indo em direção ao meu quarto, porque nós estávamos numa divisória onde seria a cozinha. Então elas queriam ir para o meu quarto. Era um tipo de moscas estranhas, não era uma atividade natural de moscas que vem, né, por resíduo de alimento, etc. Era algo demoníaco. E Satanás, ele é uma entidade que manipula também moscas, entre outras coisas. Ratos, sapos, lesmas, infestação de lesmas, infestação de sapos, infestação de moscas, infestação de ratos, algumas vezes são atividades demoníacas. Nem sempre é questão de lixo ou de outras coisas. Principalmente se não tem lixo, se não tem sujeira, se é um pátio limpo e está havendo atividade, é demoníaco. Então tem que ter esse discernimento para conhecer o mundo espiritual. Por isso que eu estou ensinando isso aqui para vocês. Então, nesta cidade, na Bahia, ali, era como que um domínio de Satanás, e era muito grande. As igrejas eram fracas, desunidas, e havia um alto índice de obreiros que vinham para ali e caíam em pecado, em questões morais. Então, Satanás ali mostrava muito claro que quem mandava ali é ele. E depois de um tempo eu percebi que aquele era um lugar amaldiçoado. Por isso que eu preferi omitir o nome da cidade aqui, porque eu sei que é uma expressão muito pesada para falar, né? Mas é uma realidade. Lá nessa outra região onde eu fui pastor na primeira igreja, também era um lugar, de certa forma, amaldiçoado. Eu não vou entrar muito em méritos aqui, mas ali o demônio fazia confusão entre os crentes, era uma situação terrível, sabe? Jogava um contra o outro, jogou pessoas contra mim para prejudicar a obra, eu ganhava alma, os irmãos
baixavam em cima do novo convertido, cobrando usos e costumes até fazer essa pessoa sair da igreja. Era um negócio terrível, porque o diabo usa até a religião, até o legalismo para prejudicar o reino de Deus. Então, espíritos territoriais são espíritos que habitam lugares, sejam eles inabitados, ou seja, por pessoas humanas, ou habitado por pessoas humanas, como eu falei aqui, né, presídios, hospitais psiquiátricos, certas casas. Nas casas, geralmente a origem é ou porque morou alguém ocultista ali, ou porque houve uma tragédia muito grande, tipo, alguém ali matou os pais e se matou, alguma coisa assim, morreu mais de uma pessoa. Esta casa torna-se um lugar, de certa forma, amaldiçoado, né? Porque fica uma energia ruim, e geralmente esse crime violento aconteceu já por uma atividade demoníaca na vida de alguém que acabou matando ali o seu cônjuge, ou seus pais, ou seus filhos, ou todo mundo, como há muitos casos aqui no YouTube, dizimou a família, depois foi preso ou tirou sua própria vida, e se torna um lugar assombrado. Um lugar que, se alguém for morar ali depois, vai ter sérios problemas. E eu já estive também em hotéis. Eu lembro-me de uma vez que eu voltava, quando eu ainda morava em Minas, eu voltava de Santa Catarina para Minas, e o percurso é longo. Nós paramos dormir numa pequena cidade, logo na saída ali de São Paulo, chamada Queluz. Agora não lembro se Queluz é na divisa com o Rio de Janeiro. Eu não lembro se Queluz é a última cidade de São Paulo ou é a primeira do Rio, mas chama-se Queluz, bem pequenininha. Aí pegamos um hotelzinho ali, e quando eu entrei no quarto, nós estávamos cansados, já era tarde, eu tinha dirigido literalmente o dia todo, havia um cheiro forte de cigarro. E ao entrar eu já senti uma energia ruim. Mas, como eu estava cansado, e eu não tenho medo dessas coisas, porque eu sei quem está comigo é muito maior, e havia ali, claro, um roupeiro e um frigobar aos pés da cama, e aquele frigobar estralava a noite toda de uma forma incomum. Em alguns momentos me deu vontade de levantar, repreender, ou de ir lá e pedir para trocar o quarto, que era o que eu deveria ter feito no início, mas eu estava tão cansado que acabamos dormindo assim, mas vendo toda aquela atividade e aquele cheiro muito forte de cigarro. Então, quem dormiu ali era uma pessoa que tinha uma carga espiritual muito grande. Possivelmente, dá para discernir claramente que essa pessoa, ela tinha um envolvimento com o ocultismo, por isso ficou. Veja que a pessoa dormiu ali e ficou algo ruim dentro do quarto. Você está percebendo como não podemos hospedar qualquer pessoa em nossa casa? Principalmente, nunca dê a sua cama para ninguém dormir. Para ninguém mesmo. Primeiro que não se deve fazer. A cama de um casal não se dá para ninguém. Ah, mas eu não tinha um quarto de hóspedes, eu não quis botar o pastor, o pregador no chão. Ponha no chão, meu querido. Ponha no chão. Se ele for homem de Deus, ele não vai ficar nem ofendido. Mas não dê a sua cama. A cama é o lugar da intimidade de um casal. O quarto é o lugar da intimidade de um casal que nunca se cede para ninguém. Nem para os seus pais, nem para ninguém. É seu, é lugar sagrado, como diz a carta aos Hebreus. Digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Então, há lugares que têm espíritos territoriais e há lugares que se tornam também amaldiçoados devido à vivência de pessoas que viveram ali. Então, pode ser cidades, pode ser bairros e pode ser casas de moradia. E isso acontece muito, é claro, como eu falei aqui no início do vídeo. Esses antigos castelos, essas antigas mansões. Eu gosto muito de ver isso porque eu gosto da história, eu gosto da arquitetura, então eu vejo youtubers que visitam mansões abandonadas. E tem muitas, nossa, nos Estados Unidos, na Europa, aquelas mansões que o pessoal deixa tudo, os móveis, as fotos, tudo, as louças nos armários, tem tudo, você pode ver isso, tem tudo. E é nítido você ver que aquele lugar ali, se alguém voltar à noite, vai encontrar atividades espirituais ali, sim, senhores. E ali aquilo está tomado pelo mato, por sujeira, por animais, por ratos.
e animais semelhantes esse que a Bíblia descreve aqui, animais noturnos, e demônios vêm e habitam ali, nesses determinados lugares. Eu me lembro uma vez, antes de me tornar crente, que eu fui fazer um trabalho, assim, como se diz, um bico, né, um extra, lá no sítio de um amigo meu. Uns 2, 3 dias fomos trabalhar ali, que eu ia ajudar a organizar umas madeiras, que ele tinha forno de carvão, e ele tinha alguém que ficava lá, tinha uma casinha, ele morava lá e cuidava para ele. E como eu já tinha experiência com isso, porque no seminário de padres que eu estudei, nós fazíamos carvão, nós cortávamos a madeira, enchíamos os fornos, fechava e tal, fazíamos. Eu fui ajudar lá uns dias, eu estava desempregado, fui fazer um bico lá. Eu era jovem, eu era rapaz nessa época. Então, eu lembro-me que nesses 3 dias, acho que no segundo ou no terceiro dia, que era o último que nós fomos trabalhar ali, o rapaz um dia estava bem assustado de manhã, um rapaz que dormia lá numa casinha, uma meia água, ele disse, olha, essa noite eu estava aqui, já era umas 10 horas da noite, ele disse, mas eu estava acordado ainda. E a casinha que ele dormia era uma casinha bem simples, bem rancho mesmo, né? Havia umas frestas grandes assim, entrava a luz e dava para ver para o lado de fora pelas frestas, porque não tinha aqueles sarrafos de madeira. E ele disse, eu escutei um tipo de um gemido que vinha lá da direção do asfalto, porque o asfalto passava assim muito próximo à entrada do sítio. O sítio era bem próximo à BR. E eu vi aquele gemido que veio, aquela coisa, eu pensei que era alguém, eu espiei pela fresta e ele disse, gente, eu vi uma caveira, um monstro, uma coisa horrível que veio e desceu bem ali onde tinham queimado, assim, onde às vezes eles faziam fogo, queimavam a madeira ao ar livre, havia uma roda assim cheia de carvão. Aquela entidade veio e desceu ali para dentro nas profundezas. E ele falou isso com tanta realidade, o espanto na cara dele, né? Não restava dúvida que era uma verdade. E ali hoje eu deduzo que aquela entidade ela trabalhava naquela região da BR causando acidentes. Por isso, quando a gente sabe de um lugar assim, se a gente quiser fazer algo, a gente primeiro se prepara espiritualmente, faz pelo menos 3 dias de jejum, oração, e daí vai lá e levanta as mãos, não precisa mais do que isso, repreende as entidades, os espíritos que causam acidentes e mortes e pode ter certeza que aquilo muda o ambiente. E eu sei de vários lugares que irmãos em Cristo fizeram isso e mudou. Também sei da história de um amigo que me contou certa feita que ele vinha numa outra região que eu morava antes, ele vinha de madrugada, era passado da meia-noite, 1 e pouco da manhã, ele estava voltando para casa, quando ele viu já numa reta assim ao longe um caminhão parado, e à medida que ele foi se aproximando, o caminhoneiro estava no meio da pista com as mãos levantadas, ele quase atropelou o caminhoneiro fez com as 2 mãos para ele parar, ele freou o carro, botou no acostamento e o caminhoneiro veio apavorado e disse para ele assim, pelo amor de Deus, me leve até a cidade, me leve até um hotel, porque meu caminhão quebrou aqui, eu estou já desde as 8 horas aqui, agora mais tarde um pouco eu tentei dormir, eu me cobria, né? A cabine do caminhão dele tinha aquela cama nos fundos, que muitos caminhões de cabine maior estendida têm. Ele disse, mas eu me cobria para dormir numa região muito fria ali, era muito frio, ele disse, e alguma coisa vinha arrancava de mim as cobertas e eu ouvia passos correndo ao redor do caminhão. E ele disse para mim, o caminhoneiro estava apavorado. Então observe que há lugares que tem essas entidades que atuam com toda a liberdade. Entenderam? Estes são espíritos territoriais e são também lugares amaldiçoados. Então vejam bem que no reino de Satanás, como aprendemos nas aulas anteriores, há entidades que controlam países, potestades, principados. Abaixo deles tem toda uma hierarquia que vão dominar sobre estados, sobre cidades, algumas vezes mais de uma, e que elas controlam, comandam por sua vez aquilo que eu chamo, de espíritos inferiores, que são os que atuam aqui embaixo, que nós chamamos de demônios, os quais eu expliquei que eu não acredito que sejam os mesmos anjos caídos,
e dei aqui, já na outra aula eu expliquei por quê. Entre as questões, porque eu não acredito que 8.000 anjos caídos entram numa pessoa, ela vai morrer. Então, não sabemos exatamente a origem dos demônios, mas conjecturamos que possivelmente possam ser espíritos da geração pré-diluviana que viveu aqui neste mundo. Então, há lugares que são amaldiçoados, há lugares que têm grande atividade demoníaca e até igrejas, queridos. Tem um vídeo no YouTube, eu não sei se está ali ainda, que as pessoas chegam, assim, por volta de 8 horas da noite, bem cedo, uma igreja, Assembleia de Deus, numa rua, com iluminação pública, tudo, e a porta de vidro está batendo assim, com muita força, como se tivesse alguém empurrando, aquela porta está batendo. Já viram esse vídeo? Não sei se está no YouTube ainda. E as pessoas estão filmando com o celular apavoradas, alguma coisa batendo naquela porta de vidro da igreja. Tem um outro vídeo também de seguranças de uma escola que escutam lá, uma escola grande, no final de um corredor, uma porta batendo bem forte, eles vão até lá olhar com a lanterna, não vem nada, mas a porta abre e fecha e vai batendo com toda a força. E os caras ficam todos arrepiados. O que é isso? Atividade demoníaca. Por algum motivo, porque isso não acontece por acaso, tem uma força demoníaca operando ali. No caso dessa igreja, é um mistério. Possivelmente é um grande pecado escondido ali. Geralmente no altar da igreja. Alguém cometeu algum pecado grave que o demônio ganhou essa legalidade de ir lá e fazer isso, de ridicularizar a igreja. Não que ele não entra na igreja, os demônios entram na igreja, irmãos. Por isso que manifesta no culto. E se é uma igreja de oração, tiver uma pessoa possessa, na hora do louvor, se o grupo de louvor, o ministério de louvor são pessoas de oração, de vida consagrada, ele manifesta, ele não aguenta. Na pregação, na hora que o pastor que está dirigindo o culto começa a orar, ele manifesta. Com isso, é um termômetro para você ver o que é uma igreja espiritual ou não. Uma igreja espiritual, se entrar pessoas endemoniadas, eles vão manifestar ali dentro. Quando a igreja é uma igreja morna, não tem oração, o pastor não é o homem de oração, e infelizmente hoje muitos não são de oração, oram muito pouco, o grupo de louvor não ora, é gente que vive assistindo Netflix, outras coisas, não tem vida no altar, é um grupo de louvor morto, um ministério morto, o diabo está ali, assiste o culto e vai embora dentro do corpo da pessoa, porque ninguém ali tem autoridade para expulsá-lo, e a igreja não tem unção que confronte ele para que ele manifeste. Então essas são as questões que vocês têm que entender. Mas há vários vídeos aqui no YouTube Tem um vídeo que eu estava vendo essa semana, até foi no Instagram, de vários parques no mundo, onde os aparelhos ali, aqueles aparelhos de exercício para a terceira idade, são praças, na verdade não parques, praças públicas, os aparelhos estão trabalhando ali e não tem ninguém. Tem um vídeo que são policiais militares, isso é aqui no Brasil, filmando assustados, porque está ali os aparelhos dos dois lados, daqueles que você levanta com as mãos assim, estão funcionando e não tem ninguém. E aí em vários países do mundo tem vídeos também de praças onde os aparelhos que é colocado ali destinados à terceira idade estão trabalhando. Observe a atividade demoníaca. E eu tenho a percepção, irmãos, que isso, na medida que se aproxima o arrebatamento da igreja, está aumentando cada vez mais. Principalmente em lugares onde a igreja não tem força ativa. Alguma coisa está acontecendo ali. Eu, se fosse pastor de uma cidade que está acontecendo isso, eu ia chamar os irmãos, nós ia consagrar 3 dias, nós ia lá e fazer uma oração e acabar com a festa de Satanás naquele lugar, porque isso é uma vergonha. Os irmãos ir lá olhar e não ter coragem de fazer nada. Por isso que na próxima aula eu vou ensinar sobre autoridade espiritual. Entenderam, irmãos? E também, às vezes, o diabo força a porta, ele quer entrar na casa da gente. Eu percebo muito qualquer tipo de barulho diferente ou estranho, eu sei quando é algum demônio querendo entrar na minha casa, ou entrou porque eu orei por alguém, né, que estava sendo oprimido por Satanás, e ele vem então tentar
retaliar e incomodar, perturbar a noite de sono da gente e a paz da gente. E é claro que logo em seguida a gente ora, repreende, manda sair. Eu nunca deixo demônio dentro da minha casa. Graças a Deus, de um tempo para cá, que eu venho orando e pedindo especificamente a Deus que não só coloque os anjos ao redor da minha casa, mas que dê ordem aos anjos, para que se um demônio quiser entrar dos muros para dentro, os anjos venham transpassá-los com espada. E os anjos fazem isso e Deus dá a ordem como a gente pede. Se você não sabia disso, eu já estou te ensinando aqui. E a partir do momento em que eu passei a orar assim, os demônios não manifestaram mais na minha casa, porque eu sei que quando eles chegam ali, eles dão de cara com os anjos e não tem moleza. Os anjos metem a espada neles mesmo. E até onde eu sei, que eu já vi demônios confessando isso, dói muito. Morrer, eles não morrem, porque eles são espíritos, né? Mas dói muito, eles explodem e dói muito quando os anjos com aquelas espadas de fogo atingem eles, ferem eles com estas espadas. E você pode aprender a fazer isso. Se você está sentindo perturbação, ore a Deus, para que Deus dê ordem aos anjos que não permitam mais os demônios entrar no seu apartamento ou na sua casa. E se você orar diligentemente, isso vai acontecer. Também quando você estiver orando ou orar por alguém que estava sendo oprimido ou estava possesso por demônios, antes de chegar em casa ou logo que chegar em casa, você precisa orar e repreender os demônios. Dizer: demônio, eu te proíbo de me perturbar o sono, de me perturbar em sonhos ou até mesmo em pesadelos e tal. Quando você dá uma ordem, se você tem vida consagrada, os demônios vão entender e reconhecer a sua autoridade espiritual e eles não vão te perturbar à noite. Mas para isso você precisa dar a ordem ao mundo espiritual para que assim seja e assim será, para a glória de Deus. Amém, meus queridos? Então essa é a nossa aula de hoje. Amanhã eu vou continuar dando uma outra aula sobre autoridade espiritual. Mas deixa aqui, por favor, nos comentários a tua experiência com isso. Você já foi em algum lugar que tinha atividade física, espiritual? Você conhece cidade? Já morou numa casa? Tem algum parente? Interaja aqui nesse grupo, deixe o seu comentário, deixe o seu like se você gostou desse conteúdo. Você pode sugerir aqui outro assunto ou fazer uma pergunta dentro deste tema que estamos trabalhando agora no início, batalha espiritual. Pode fazer a sua pergunta aqui que eu estarei respondendo no próximo vídeo. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a todos. Até amanhã. Amanhã estará disponibilizado já outro vídeo. E antes do final de semana, um terceiro vídeo vou disponibilizar para vocês aqui sobre batalha espiritual. Eu vou trabalhar esse assunto até que a gente tenha passado assim ele bem completo. E daí iremos mudar para outro e outro e vamos seguindo. Quem sabe seja escatologia o próximo e nós vamos seguindo. Mas você pode dar a sua sugestão aqui e nós vamos estar ouvindo. E aquele assunto que a maioria pedir, nós vamos então ser democráticos aqui, aceitando a opinião da maioria. Mas assim, mesmo aquele que não for o primeiro a ser trabalhado, em sequência vamos pegando os outros que vocês sugerirem aqui que nós venhamos fazer estudos. E futuramente eu penso em fazer lives para interagir com vocês. Eu só não fiz ainda porque eu não sei a disponibilidade de tempo para vocês. Não adianta fazer uma live para 2, 3 pessoas. Eu tenho que fazer uma live num dia específico, num horário específico, que pelo menos a grande maioria de vocês possa assistir a live para a gente interagir numa conversa gostosa e bacana sobre estas questões ou outras. Amém? Que Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus nos permitir.